Alô, alô, senhoras e senhores, tudo bem com você? Tudo 100%? Mais uma vez, Denardo por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Denardo, e para quem me conhece, eu sou Denardo também. Começa agora mais um programa Denardo na TV, um programa feito para você, pelo canal 527 e assinantes NET, claro, e lá no YouTube. Lá no YouTube você encontra no canal TV Mais ABC Oficial ou no próprio canal do Denardo, Denardo Social. O canal se chama Segue o Giro. Então, se você está aí na TV, depois pode correr lá para o YouTube e assistir tudo de novo. Agora, se você está aí no YouTube acompanhando em tempo real, vai lá para a TV, pega o seu controle, canal 527 assinantes NET, claro. E hoje o programa está bombástico, literalmente bombástico, porque nós vamos falar sobre a cultura do povo palestino e a guerra no Oriente Médio. E eu estou com um convidado aqui para lá de especial. Ele é nada mais, nada menos que um sheik. Eu estou falando com o Sheik Ahmad. Falei certo? Certíssimo. A pronúncia tá boa? Tá ótimo. A gente já andou conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Inclusive, já estou aprendendo até um pouquinho de aramaico. Sheik, mas agora é a sua vez. Se apresente, por favor. Seja muito bem-vindo ao programa Denardo na TV. Eu agradeço pelo convite, agradeço a você, Denardo, pelo espaço. Também dou os meus cumprimentos aos seus telespectadores. Meu nome é Ahmad, ou falando mais arabizado, vamos dizer em árabe, Ahmed. Ahmed. Né? Você me apresentou como Sheik, né? Sheik, na verdade, é só assim uma denominação que é conhecida como o líder religioso dos muçulmanos, né? Então, Ahmad é mais fácil. Ahmad. Essa era a minha fácil. pergunta inicial. Vamos lá, então. Primeiro, vamos esclarecer para o telespectador. Quer dizer, hoje a gente vai esclarecer muita coisa, porque acredito que você aí de casa não deve estar entendendo muito o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Primeiro que é um tanto quanto longe, né? E as informações às vezes demoram a chegar, mas hoje com o mundo globalizado chega rapidinho. Mas mesmo assim ainda é confuso de entender. E hoje está o Sheik aqui para esclarecer. Mas antes vamos falar um pouquinho do Sheik, né? Qual a atividade do Sheik? E falando propriamente dito do Sheik Ahmad, qual que é a sua origem, né? Um pouquinho da sua história. Estava me contando que nasceu lá no Líbano, né? Fala um pouquinho dos seus pais, da cultura de lá e agora o trabalho que você desenvolve aqui como sheik. Sim, então sheik seria o líder religioso dos muçulmanos. Por exemplo, você fala assim, o sheik da mesquita seria a pessoa que lidera a oração na mesquita, a pessoa que orienta, dá aula em diversos assuntos da religião, diversas ciências islâmicas e assim por diante. Então, o sheik, por exemplo, na língua árabe exatamente, significa ancião, significa senhor. Por exemplo, você fala assim lá nos países árabes, quem é o sheik dessa tribo? Quem é o líder dessa tribo? Então, é uma palavra, um termo que foi emprestado para a liderança religiosa. Quem é o pastor desse rebanho? Quem é o pastor desse rebanho. Não existe o celibato e também, até mesmo antigamente, pode ser que eram utilizadas outras palavras para a liderança religiosa, não exatamente o sheik. Enfim, agora o Sheik Ahmad, ele é brasileiro. Eu sou nascido no Brasil, sou de descendência libanesa, meus pais são imigrantes do Líbano e eu vivo em São Bernardo do Campo há cerca de 15 anos, sou nascido em São Paulo. E a gente tem um serviço religioso voltado à comunidade muçulmana no Brasil em geral e na América Latina através da OAMI, que é a Assembleia Mundial da Juventude Islâmica. Através de esclarecimentos na religião, para quem tem interesse em conhecê-la melhor, na religião islâmica especificamente. Também orientando os jovens muçulmanos através de atividades religiosas, através de palestras, aulas, reuniões e assim por diante. Sheik, para mim, agora já houve um conflito na minha cabeça. Religião islâmica e os muçulmanos seguem a religião como se fosse um cristão seguir a Assembleia de Deus, por exemplo? Isso, você tem vários termos aqui. Você fala, por exemplo, fulano é muçulmano.
esse livro é um livro islâmico. É. A mesma coisa. Então, muçulmano, islâmico. Então, o muçulmano é aquele que segue a religião do Islã. Em árabe nós falamos Islã, aportuguesando Islã. Se você incluir o ismo, islamismo. Islã para o muçulmano significa submissão a Deus, ou seja, seguir aquilo que Deus determinou como orientação para o ser humano. Vamos voltar um pouquinho lá falando das suas origens. Ahmad estava me falando que ele nasceu aqui em São Paulo, né? Mas os pais dele são libaneses, né? E que viveu um pouco lá no Líbano, estudou um pouco lá, fala árabe fluentemente, né? Isso por convivência com os pais. E lá, a cultura é muito diferente. Você sente... O que sente de diferença, né? Conviver aqui no Brasil, vindo de uma origem árabe, assim, com seus pais, acredito que uma educação bastante severa, né? Difícil para conviver aqui com a nossa liberdade. Com certeza a cultura é diferente. Porém, há muitas coisas em comum, né? Você percebe que, dependendo da educação religiosa, dependendo também do nível social, do estudo que a gente tem, principalmente na infância, vai ser muito diferente. Mas se a gente falar de Líbano exatamente, o Líbano é uma mistura de culturas. Tem, por exemplo, muitas religiões além dos muçulmanos. Por exemplo, metade do Líbano é cristão, outra metade muçulmanos. Até a gente estava conversando sobre até mesmo os termos. Por exemplo, as pessoas confundem muito, pensam que na cultura árabe Allah é o Deus dos muçulmanos, por exemplo. Não é o Deus dos muçulmanos, não. Allah significa Deus com letra maiúscula, o Criador em árabe. Se você falar com um cristão, ele crê em Deus de uma maneira diferente do que nós. Mas só que ele fala a mesma palavra, Allah. E o muçulmano também fala Allah. Agora, com certeza, é bem diferente a cultura, tem mais severidade, mas só que também depende muito da localidade onde você convive, onde você mora. Por exemplo, imagina aqui no Brasil, se você mora num vilarejo, se você mora mais no interior, no centro, completamente lá diferente. também tem essas diferenças. Estudou por quanto tempo lá? Eu não vivi no Líbano muito, apenas de passagem, mas estudei na Arábia Saudita, na cidade de Medina. Quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Em Medina é considerada a cidade onde viveu e onde faleceu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos. E deu tempo de namorar, deu tempo de trabalhar? Não, deu tempo só de casar depois. De casar depois. Eu sou casado, tenho 4 filhos. Muito bom. Vamos falar de guerra? Vamos para a guerra, na verdade? Vamos para a guerra. Viemos aqui para isso. Sheikh, eu entendo que, para mim, na minha opinião, toda guerra é burra, né? A violência gera violência e não traz nada para ninguém. A guerra da Rússia, por exemplo, com a Ucrânia, tem um motivo e um motivo transparente, né? A Ucrânia, ela mostrou vontade de se unir à OTAN, e aí a Rússia perde forças com um vizinho ali, com um aliado, indo para um grupo grandioso como a OTAN. É mais ou menos como o G7, enfim. Então a Rússia não quer que isso aconteça, né? Ela quer deixar ali a Ucrânia no bracinho dela ali, debaixo da asa dela, né? Mas não justifica também, porque acho que não vale a pena a violência, né? Acho que teria outros modos, por exemplo, modos políticos para fazer isso. Agora, a guerra na Palestina, as pessoas estão com dificuldade, inclusive, de entender. Por quê, né? A gente sabe, grosseiramente, né? Eu, por exemplo, como um leigo, né, não sou um cara aprofundado, não tenho propriedade para falar de guerra, mas pelo que eu vejo na imprensa, na mídia, eu entendo que o Hamas ocupa uma faixa de Israel e ele lançou o primeiro ataque, provocando Israel. Por quê? É isso? Sim, então, quanto à guerra, essa frase que você cita, que a guerra é burra, realmente é algo a se pensar. É algo imprudente mesmo. Eu trouxe aqui um livro para você, que é O que os muçulmanos ofereceram para aquela cana ao mundo. ali, ó. A cana.
as contribuições dos muçulmanos para a humanidade. São 2 volumes que eu traduzi. É meu, então. É seu. Obrigado. Um presente. E também a gente pode, quem entrar em contato contigo e tiver interesse, a gente pode presentear, se Deus quiser. Nesse livro a gente tem, entre essas contribuições dos muçulmanos para a humanidade, várias regras no que diz respeito à crença, no que diz respeito à convivência do ser humano. E em um dos capítulos desse livro o autor fala sobre a paz e a guerra. Olha, a paz, ela é a origem, e a paz, ela é o objetivo do muçulmano e é o objetivo do ser humano, a gente tem certeza disso. Porém, existem certas ocasiões em que há conflito. Se você não conseguir solucionar esses conflitos através do diálogo, através da conversa, aí existe a guerra. Então a religião predominante do Hamas não é muçulmana? Não, a religião do grupo Hamas... Vamos lá, a gente vai falar o que é o Hamas, mas a gente está falando agora sobre o princípio da paz. Do conflito. O princípio da paz para o muçulmano, o princípio para o muçulmano é a paz. Até os versículos do Alcorão, que eu falei que o Alcorão que é o livro que os muçulmanos seguem e leem, né? Então, Deus fala sobre a paz e cita: e se inclinarem à paz para convosco, se inclinem à paz. Jamais busquem guerra. Busquem o bem-estar individual de cada um e o bem-estar do outro, do próximo. Agora, se houver o conflito, o primeiro passo para o conflito, o que é? É o diálogo. Não havendo uma solução no diálogo, existe a guerra, como você citou, Rússia e Ucrânia, por exemplo. Agora, o principal assunto na guerra, a gente infelizmente chegou à guerra. A guerra também, ela tem critérios. A guerra, ela tem uma ética. É difícil a gente falar assim, ética na guerra, meu, é estranho. Parece que não. Mas só que se você voltar mesmo às convenções das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, convenções de vários países sobre paz e guerra, eles colocam regras para você, vamos dizer, ter numa época de guerra. Tem a Convenção de Genebra, que data de 1949, cita os direitos dos prisioneiros, os direitos dos civis durante uma guerra. Por exemplo, é impossível civil ser atacado numa guerra. Aqui eu já não estou falando ainda do Hamas nem de Israel. Estou falando da guerra em geral. Hoje, a lei internacional proíbe qualquer país civilizado de atacar civis. Atacar ambulância, atacar hospital. Então, guerra é guerra e é militar. É militar. Você busca o seu inimigo e o seu alvo militar. Né? Aí vem aquela coisa, né? Por exemplo, hoje em dia, o que o telespectador vai assistir na grande mídia? Vai assistir que o Hamas ele atacou Israel e Israel tem o direito de se defender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o telespectador ouve muito na mídia é que o Hamas é um grupo terrorista radical extremista e que usa o povo civil como escudo militar. Sim. Então, atacaram o hospital, acabaram com o hospital. Sim. E a gente já tinha avisado, ó, a gente falou para os doentes sair lá das camas e saírem dali, mas eles não saíram, a gente atacou. Tá. Isso não é guerra. Isso já é brincadeira, já estão brincando com a nossa consciência, com a nossa... Isso é genocídio, né? E um conflito muito grande, né? Sheikh, eu vou pedir um minutinho para a gente ir para um breve intervalo. Tá entendendo? Tá gostando? Fica aqui comigo, porque no segundo bloco vai estar melhor ainda, vai estar mais esclarecedor e a gente vai tentar deixar esse assunto um pouquinho mais leve e mais educacional, mais dinâmico para você entender melhor. Fica aqui comigo, a gente volta já.
Ei, você que tem carro, moto ou caminhão emplacado fora de São Bernardo, que tal receber de volta 40% do valor do IPVA? Gostou, né? Então bora economizar! Transfira seu veículo para São Bernardo do Campo e receba de volta 40% do valor do IPVA. Além de economizar, você contribui para as melhorias que o município precisa. Procure uma central do Atende Bem e informe-se. Emplaca SBC. Bom para o seu bolso e para a cidade. Prefeitura de São Bernardo do Campo. No Natal de 2022, tivemos o nosso primeiro musical 100% autoral, O Salvador. Nessa Páscoa, apresentamos a cantata Por Mim, a história de morte e ressurreição de Jesus, contado de uma forma nova e criativa. E agora, nesse Natal, é a vez de Casa 30, o musical. 3 famílias, uma casa e uma noite de Natal. Prepare-se para rir, para chorar e para se emocionar. Ingressos gratuitos pelo Simpla. Estamos de volta, direto dos estúdios da TV Mais no ABC, canal 527, para assinantes Claro Net, ou lá pelo YouTube, no canal TV Mais ABC Oficial, ou no próprio canal do Denardo, euzinho mesmo, lá no Segue o Giro, Denardo Social. Você acompanha tudo em tempo real, em qualquer lugar do planeta, estando no ABC ou lá no Oriente Médio, você acompanha o programa Denardo na TV. Agora, eu vou para uma notícia, vou ler uma notícia, que é o quadro Opinião do Denardo. Vou ler aqui para você. Ó. E eu achei muito interessante, por isso eu trouxe para o programa. O primeiro sistema de segurança do Brasil instalado a céu aberto fica em Santo André e é referência no bairro da Vila Humaitá, onde funciona com o aporte da iniciativa privada dos munícipes. Tudo começou com a ideia dos panelaços usados para chamar a atenção, promover protestos e reivindicações, transformadas em aptaços, também já conhecido em alguns lugares afora, feito com a mobilização da vizinhança para afastar suspeitos, até que um dos moradores, conhecido como Denardo, euzinho, resolveu aprimorar o conceito de segurança, que é efetivo funcionar bem em algumas comunidades, para algo ainda mais eficiente, maior e mais tecnológico. A rua tem 160 metros de extensão e foi equipada com 8 giroflex transpassados de lado a lado, estiados com cabo de aço e 4 sirenes de alarme fixada nos postes residenciais receptores. Tudo funciona com acionamento remoto por aplicativo e cada morador colaborador tem um usuário para identificação do histórico de acionamento. E isso já surtiu o resultado. Dá uma olhada como foi. Viu só aí o Pega Ladrão? Essa sirene foi acionada remotamente por aplicativo no celular. O giroflex também, as luzes que estão ali no meio da rua, também por aplicativo. E acredito eu que é um feito inovador e estou muito feliz e orgulhoso por ter feito, por ter concluído e tirado do papel. Já surtiu o resultado, já conseguimos espantar um meliante ali que invadiu uma casa, invadiu uma obra e sucesso. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser tirar alguma dúvida, entre em contato aí comigo no WhatsApp 11 96127 5000, tá bom? Agora voltando aqui com o Sheik. Sheik, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com você. Por favor, não leve a mal se tiver alguma colocação errada ou que não seja... enfim. Ótimo, é assim que a gente consegue explicar mais fácil. Desmistificar, exatamente. É a oportunidade agora de esclarecer. Eu vou fazer um bate-bola, o senhor me fala verdade ou mito. Só verdade ou mito? Só verdade ou mito. Não é para comentar nada? Não, depois a gente desenrola. Tá. É verdade que todo palestino pode ser homem-bomba? Não, mito. Mito. É verdade que a mulher palestina infiel toma chibatada? Mito. Mito. É verdade que todo palestino pode ter 7 mulheres? Mito. Mito. É verdade que o Hamas é financiado pelos Estados Unidos? Mito. Mito.
É verdade que o uso de armas na Palestina é liberal? Mito. Mito. Não acertei uma, hein? Tudo mito, Sheik. Quer comentar em específico sobre algum mito desse, do homem-bomba, da chibatada, das 7 mulheres? Nisso há uma mistura entre palestinos e entre muçulmanos, né? Essas frases aí me parecem que foram concluídas a partir daquilo que as pessoas acabam ouvindo sobre os muçulmanos e sobre o Islã, e na verdade são, vamos dizer, falsas acusações para denegrir a imagem do muçulmano, ou se quisermos dizer da religião islâmica, ou no caso aqui o palestino, né? Porque agora a bola da vez é o palestino, Bola da vez. por causa de tudo isso que acontece no Oriente Médio. Enfim, a questão da Palestina, isso tem muito parte dos assuntos aí que foram colocados diz respeito ao quê? À guerra, ao homem-bomba, arma, Sim. né? Arma liberal. Arma liberal, tal. É como se a gente imaginasse que ali na Palestina não tem ordem, não tem lei, não tem regra. É o que a imprensa passa justamente, né? Isso. Quando vê aqueles campos assim de bomba para todo lado, gente correndo, é o que parece, né? O que acontece na Palestina, Adenardo, é o seguinte. A Palestina é um território ocupado. E num território ocupado, o seu povo tem o direito de se defender. Hoje em dia, na grande mídia, o telespectador assiste que Israel é que se defende. Quando, na verdade, o palestino, ele vê de maneira diferente e ele é aquele que se defende. Mesmo não tendo os recursos que Israel ocupante tem e não tendo o apoio militar incondicional do mundo inteiro que Israel tem. Vamos lá, eu sei que muitas pessoas, mesmo no Brasil, também têm um apoio a Israel por causa daquilo que tem de influência religiosa ou influência política. São dois assuntos importantes, olha, religião, política, tá? E aí, dentro dessa influência, as pessoas simplificam o assunto. É simples a gente falar, o palestino é homem-bomba. O Hamas é um grupo terrorista, é um grupo que invadiu Israel. E é simples a gente falar que Israel é um país democrático, que é um país que promove os direitos humanos. Então, olha, o que está acontecendo no conflito hoje, o conflito ele se estende desde o início do século, desde 1900. O território se chama Palestina. Mas isso ninguém fala. Por quê? Porque nós hoje, com a preguiça que o ser humano tem, ele capta aquilo que vê na chama mídia, mais atenção. Chama mais atenção. Hoje você tem aqui, você pega aqui o Instagram, você vai escolhendo, né? Você nem assiste nada, nem vê nada. Só vê. Até hoje a própria guerra é um entretenimento para as pessoas. Infelizmente. Um genocídio está acontecendo, é um entretenimento para os outros. Eles merecem, quem mandou lá mexer com os homens. Não, é assim que fala, né? É triste. Mas né? então, o território é Palestina. Então, esse território, desde 1917, existe o Tratado de Balfour. O que é esse tratado? Balfour, ele é o representante dos britânicos, que ele fez a promessa de conceder um lar para os judeus na Palestina. Aí, naquela época que foi fundado o sionismo, o que é o sionismo? A gente não tem tempo aqui, mas vamos lá, vamos bem rapidinho. O sionismo seria o quê? A ideia de que os judeus eles têm que ter um lar para viver. Na época, até foi proposto eles viverem na Uganda, na Argentina, mas aí depois escolheram a Palestina. Por quê? Por causa do sentido religioso e por causa do sagrado, por causa de Jerusalém. Tá. Então aí, depois disso, depois desse tratado e dessa promessa, vamos dizer, os britânicos eles dão para os sionistas aquilo que não é deles. Eles apenas são colonizadores, então eles dão a Palestina para eles. E aí depois tem todo um processo de imigração dos judeus de várias partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, para aquela região. De maneira organizada e de maneira forçada. Então o que acontece? Aí, naquela época já tem atentados terroristas.
tem grupos paramilitares que são sionistas. Então, entende-se que sionista não são os muçulmanos, são o invasor. Então, eles são grupos paramilitares que promovem atentados contra o mandato britânico e contra os palestinos. Mas hoje ninguém sabe disso. Por exemplo, a Haganah, Irgun, vários grupos, né? Até que é fundado o Estado de Israel em 1948. Desde aquela época tem vários episódios de conflito onde os palestinos reivindicam os seus direitos. Aí a gente chega até os dias de hoje. Sheik, temos 2 minutinhos só, infelizmente, passa muito rápido. Uma perguntinha para a gente encerrar, para a gente finalizar bem resumidamente. Quem é o Hamas? Por que ele tem essa força toda? Então, até que a gente chega até os dias de hoje. Imagina, é fundado o Estado de Israel em 1948. E antes disso já há uma colonização na Palestina e a imigração daqueles que são sionistas, que querem um lar para eles ali. Por exemplo, tem judeu que não é sionista. Ou seja, ele não é a favor da criação de um Estado. Enfim, desde aquela época existem refugiados palestinos pelo mundo todo. Hoje, mais de 7 milhões. Existem problemas dos assentamentos judaicos, que são formados na região sobre terras palestinas. Prisioneiros palestinos que são simplesmente presos administrativamente. Como? O que significa isso? Que eles não têm uma acusação formal. E assim por diante. Vários conflitos, vários genocídios durante todo esse tempo. Até que chega essa época agora do Hamas. O Hamas, ele é um grupo de resistência que foi fundado em 1988. Nesse tempo agora em outubro de 2023, aí acusam o Hamas de fazer uma incursão contra Israel e atacar militares e civis. Tá? Então, o Hamas, o que é? Um grupo de resistência. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para a gente concluir. E isso que resultou em todo esse genocídio que é a resposta israelense contra a faixa de Gaza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se o Hamas ele não tem razão, Israel não tem o direito de atacar hospitais, de atacar civis, crianças, mesmo tendo o direito de se defender e dizendo que são escudos humanos. De acordo. Eu vou dar só uma conclusão sobre terrorismo. 1 minuto? 1 minuto, passamos já. Você se lembra do Nelson Mandela? Sim. Nelson Mandela era considerado terrorista. Ele foi preso durante 27 anos. Até hoje tem gente que considera ele terrorista. Pois bem, ele era contra o apartheid na África do Sul e etc., contra o racismo. Depois, no fim, o que acontece? Aqueles que acusavam ele de terrorismo deram o Prêmio Nobel da Paz para ele. Virou o princípio da paz. Enfim, a mensagem que a gente quer deixar é que o nosso amigo, a nossa amiga, ela não se deixe levar por aquilo que ela assiste na grande mídia, que segue o interesse daqueles que querem colonizar e promover esse racismo e esse apartheid no mundo. Isso é importante a gente lembrar e a gente aconselhar o nosso amigo. Sheik, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma lição, uma aula realmente do Oriente Médio, falando da Palestina. A gente vai ter que trazer o Sheik aqui para mais um programa, importante, porque foi muito rápido. E vamos tentar dividir esses assuntos. Tem mais assunto para esclarecer. A gente fala sobre o Sheik, sobre a religião, sobre a Palestina, sobre... Vamos dividir os assuntos. Eu vou trazer o Sheik para mais um programa aqui, prometo para você. Se você está de acordo, se você quer também, entra aí em contato pelo WhatsApp no 11 96127 5000. Infelizmente a gente chegou ao final, só vou pedir para o Sheik se despedir de você e até o próximo programa. Conto com você nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, toda quarta-feira às 21h30 aqui na TV+, canal 527, assinando Claro TV. Posso deixar contato? Agora. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber mais sobre esse assunto ou sobre a religião em geral, fiquem à vontade em entrar em contato com a gente. Eu fico muito feliz de fazer mais um amigo, Denardo, e os seus telespectadores com certeza são nossos amigos. O nosso contato 11, prefixo 11 é o WhatsApp, 11 95265 2231. 95265 2231.
Tá feito, entre em contato com o Sheik então, já pede um livro para ele, quem sabe você é presenteado. E eu te espero na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre parto humanizado, então não perca. Até lá, valeu, tchau.